Olá, turma, tudo bem? Professor Eduardo Carioca. Estou aqui para passar uma novidade recente mesmo do STJ para vocês no âmbito das suas súmulas. Agora a súmula 634 do STJ. Olha a leitura dela. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Perfeito. Os atos de improbidade administrativa são aqueles que, dentre outros princípios, violam a moralidade, a probidade e a honestidade, e eles estão dispostos em âmbito infraconstitucional na Lei 8429 de 92, trazendo, por exemplo, procedimento, as sanções disciplinares, o conceito de agente público e as penas e os prazos prescricionais para esses atos de improbidade. Para a gente se contextualizar na súmula, eu gostaria de falar quem é o sujeito ativo de um ato de improbidade, ou seja, quem é que pode praticar um ato de improbidade administrativa que tem natureza civil essa ação. Tudo bem? Vamos lá. No artigo 2º da lei, fala que autor da ação de improbidade, do ato de improbidade, melhor dizendo, é qualquer agente público. E esse conceito agente público, diz o artigo 2º, deve ser visto de uma maneira ampla, tá? Não necessariamente quem exerce atividade remunerada ou em caráter permanente, ou seja, aquele que exerce atividade transitória, ainda que sem remuneração, por eleição, designação, concurso público, qualquer vínculo que esse agente tenha com a administração pública já o faz agente público para fins da lei de improbidade administrativa. Então esse conceito de agente público é entendido de maneira ampla. Mas nada impede que um particular, ou seja, alguém que não tenha vínculo sequer com a administração pública, também cometa um ato de improbidade administrativa. É o que a lei chama de é o que a doutrina chama de terceiro e, coincidentemente, está no artigo 3º da Lei 8429 de 92. Terceiro, para fins de improbidade, é aquele particular que, de qualquer forma, induz, concorre ou se beneficia com um ato de improbidade praticado por um agente público. Perfeito? É a espécie aqui de um partícipe ou de um coautor, pegando emprestado os termos do direito penal. Muito bem. A lei de improbidade traz os prazos prescricionais para as penas em face dos agentes públicos, silenciando quanto ao prazo prescricional para esses terceiros que são particulares. Por exemplo, o artigo 23 diz que em caso de detentor de mandato eletivo ou cargo em comissão, o prazo é quinquenal de 5 anos. No mesmo artigo 23 diz que se o agente for detentor de cargo efetivo ou de emprego, o prazo prescricional é o mesmo da pena de demissão no seu respectivo estatuto. E se for uma entidade cujo erário concorra ou haja concorrido com menos de 50%, aquelas lá do artigo 1º, parágrafo único da lei, o prazo quinquenal começa a correr da data da prestação de contas. Muito bem. Em relação ao particular, o STJ entendeu que o prazo prescricional a ele aplicado é o mesmo prazo para o agente público que cometeu o ato de improbidade administrativa. Então, só exemplificando, imagine que um particular tenha concorrido para um ato de improbidade, desviar dinheiro público, junto com, por exemplo, um determinado vereador, detentor de mandato eletivo. O prazo prescricional aplicado para esse particular vai ser o mesmo prazo prescricional aplicado, por exemplo, para o vereador, que é de 5 anos a contar do término do mandato, do artigo 23, inciso 1. Então, a lei veio afinar esse discurso para trazer para o particular o mesmo prazo prescricional aplicado ao agente público que comete um ato de improbidade. É essa a redação da súmula que já veio, novamente, endossar o entendimento que o STJ já vinha trazendo em seus julgados. Isso vai despencar também em provas. Um abraço, até mais.